Empreenda Mais. Oferecimento Ozan, em respeito a você. Hospital Igesp, medicina de ponta agora também na Baixada Santista. E Colégio Jean Piaget, potencializando talentos, formando pessoas felizes. Olá, sejam bem-vindos ao Empreenda Mais. Hoje a gente vai falar de duas coisas muito importantes. Educação, eu vou mostrar um projeto no Colégio Jean Piaget que é invejável. Os alunos simulam uma conferência na ONU, resolvendo realmente o que poderia ser resolvido no nosso planeta. Estou com o Danilo Duarte. Tá, a gente tem recebido algumas perguntas no sentido de que, mas por que você mudou o nome? É só para deixar mais chique, vamos dizer assim, né? Mais sofisticado, etc. E não foi. Nós somos uma empresa que nascemos no mercado de terceiro, focado no mercado de terceiro, procurando proporcionar um atendimento diferente aos nossos clientes, ok? Estamos fazendo 5 anos de vida agora, uma empresa bebê ainda, né? Tem um caminho muito longo a percorrer. E em tão pouco tempo, temos alcançado resultados surpreendentes. Sim. Já temos um posicionamento considerável na cidade, um volume de negócios muito considerável já realizado na cidade. E nesse trajeto, nesse caminho, o que eu percebi? Tá? Que por mais que Santos tenha muitas imobiliárias, quantidade não é tudo. Sim. Correto? Santos ainda era uma cidade muito carente, de fato, de você ter um atendimento imobiliário personalizado. Sim. Tá? Então, o que acontece? O cliente, para ele achar que ele iria visitar todas as oportunidades ou todos os imóveis que se enquadravam para ele entrava em contato com dezenas de imobiliários. E ele sofria atendimentos péssimos. Uhum. Chegava para visitar um imóvel que não era nada daquilo que estava sendo ofertado, que era completamente diferente daquilo que estava nas fotos, que era completamente diferente daquilo que ele pediu para o corretor e etc. Então, ouvíamos essa reclamação de forma muito constante. E também de quem vendia, principalmente no mercado de alto padrão. O que os proprietários reclamavam? Olha, coloquei meu imóvel numa imobiliária X, que é antiga, que tem um certo nome na cidade, e tem lá os seus 100 corretores. Só que, sabe, eu tive muito desgosto. Tive situações que o corretor marcou a visita e não apareceu. Tive situações de o corretor me ligando, eu não sabia nem quem era. Como é que eu confio que aquele corretor de fato é daquela imobiliária? Teve situações do corretor visitar meu imóvel para o cliente ficar perguntando coisas pessoais minhas dentro de casa. Por que isso? Por que daquilo? Olha, fazer elogios que não eram elogios. Você percebia que a pessoa estava de olho dentro da minha residência e eu comecei a me sentir muito insegura. Sim. Porque assim, quem são essas pessoas? Ou seja, tem lá 100 e poucos corretores, pessoas sabendo do meu imóvel, quem eu sou, tendo acesso ao meu contato e muitas das vezes visitando o meu imóvel. O que me garante que de fato aquela pessoa era um cliente? Sim. Entendeu? Então, me trouxe muita insegurança nesse sentido. Então, dentro disso, nós trabalhamos a Duarte no seguinte caminho. Uma imobiliária mais enxuta, ok? Ela não vai ser uma imobiliária que vai ter lá os seus 100 corretores. Sim. Ela vai ter um e nem tamanho, isso que a gente exatamente, quer, né? Vai ser um time muito mais enxuto, preparado para atender esse cliente com uma equipe com bagagem, com discurso, com conhecimento técnico e em todos os aspectos para o atendimento, ok? E uma empresa muito mais próxima do proprietário. Sim. Então, assim, tanto que o nosso volume de conversão hoje em imóveis alto padrão é muito grande, né? E o que é interessante também é o seguinte, nós temos essa estimativa deste ano inteiro, todos os imóveis de alto padrão que nós vendemos, nós levamos no máximo 3 clientes no imóvel. Olha que interessante.
Ou seja, eu desgastei muito menos o proprietário. Porque é muito mais assertivo. Exatamente. Você sabe muito bem quem é o seu cliente, o que ele quer, qual é o cliente que ele quer, Exatamente. o que está vendendo. E o que está comprando é a mesma coisa. Exatamente. Eu sei por que ele está vendendo, qual o caminho que ele quer seguir. De repente, no meio do caminho, eu encaixo uma permuta, encaixo uma outra negociação. E quem está comprando, quando entra um cliente para visitar um imóvel conosco de 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, um alto padrão, eu primeiro refino esse cliente. Eu faço perguntas que o corretor não está acostumado a perguntar, porque tem medo, ou não sabe como perguntar isso para o cliente. Então, quando eu vou visitar com o cliente, eu já sei que aquele imóvel atende às expectativas dele. Ele pode chegar lá, não gostar por um aspecto ou outro, ou até gostar e ter 2, 3 opções aí, e optar por algum outro imóvel que ele gostou um pouco mais, mas não vai ser uma visita a passeio, entendeu? É completamente diferente a forma de atendimento. Uma das leis do marketing para esse novo momento que vivemos e temos que olhar para ele era justamente isso. O seu atendimento ficar mais próximo do seu cliente, personalizar cada vez mais, gerar mais exclusividade, que isso é o que queremos, principalmente os clientes high ticket. Não tem jeito, eles querem se sentir exclusivo, eles não têm tempo para ficar indo o tempo inteiro mostrar o imóvel dele, e mesmo a pessoa que quer comprar não tem tempo para ficar indo ver imóvel. A gente está fazendo aí uns negócios e é justamente isso, eu passo para ele o que ele quer, ele já filtra para mim, e quando eu falo aí, pensei nisso, pensei naquilo, mostro para ele, ele corre atrás e facilita as coisas para gente. Então é exatamente você entrar na personalidade do cliente. Não, e o fato de você conhecer o mercado. Nós temos um conhecimento profundo da cidade. Tudo que tem na cidade para vender nós conhecemos. Então, muitas vezes o cliente, ele chega, ele nos pede tal mercadoria. Né? E fazemos um estudo. Olha, mas por que você acha que é esse prédio que você quer? Você está vindo para Santos, você já conhece a cidade, você tem filho pequeno, vai estudar onde, ou não está vindo a trabalho, onde você vai trabalhar, como é que vai ser sua logística e etc. Então nós fazemos esse estudo junto com o comprador para ver se de fato aquilo que ele quer adequa ou temos algo melhor para ele, entendeu? Ah não, eu quero nesse prédio porque eu já conheço, tenho um amigo que mora lá, tenho um parente, eu quero ficar ali. Aí é uma outra situação, mas nós trabalhamos de forma mais personalizada. Entendeu, Renato? Então, assim, o atendimento ele fica muito mais leve, ele fica muito mais assertivo e mais seguro para todo mundo. Então, o fato de você estar mais próximo, tanto de quem vende quanto de quem compra, a negociação ela toma um rumo muito mais leve. Eu ouço muitos clientes muitas vezes chegarem no escritório e falar, olha, eu estava numa negociação, mas super desgastante, me passaram uma situação, quando eu fui assinar um contrato era outra completamente diferente, e acontece muito, a gente acha que não, fala, não é possível que as imobiliárias ou os corretores são tão amadores. Tem, infelizmente, entendeu? Então um cliente quando nos procura, ele já sabe o que ele vai encontrar, tanto que hoje nós estamos aí, se Deus quiser, em fase final, já reta final da ampliação do escritório, justamente para proporcionar uma estrutura diferente, tanto para os nossos corretores, quanto para os nossos clientes. De fato, diferente do que se tem hoje na cidade. Porque assim, quantidade, muitas vezes, ele pode ser bom para o proprietário do escritório. Porque ele tem lá 200 corretores e no volume, de forma empresa, ele vai ganhar, ok? Mas a médio e longo prazo ele perde muita qualidade. Não vai conseguir dar o atendimento. Não, ele perde qualidade, porque primeiro você tem uma rotatividade muito grande profissional dentro da sua empresa, você não cria o vínculo com o profissional dentro da sua empresa, porque você tem volume, não tem jeito. Você não cria aquele vínculo com o seu cliente e você perde muito na qualidade, nas negociações, nas visitas, porque você perde a mão, você não consegue acompanhar de fato tudo que está acontecendo dentro da sua empresa. E aí, no final das contas, você sabe o que acontece com uma empresa que perde qualidade, não tem outro caminho. Então é essa a preocupação da Duarte, ok? Eu prefiro ter 10 empresas com poucos corretores e que eu tenha uma gestão muito mais próxima e diferenciada do que ter uma muito enxuta que você perde a qualidade. Esse atendimento premium, ele está dentro do que é realmente a tendência de mercado. Sempre uma aula conversar
o Danilo. Obrigada. Eu que agradeço, Renata. Agora a gente vai, no próximo bloco eu vou para o Colégio Piaget, e eles têm esse trabalho que é fantástico. Imagina os próprios alunos da escola, eles se organizam, os alunos do ensino médio, é dado para eles alguns temas de problemas mundiais e os alunos eles fazem uma conferência como da ONU mesmo. Muito legal, né? Realmente é uma escola diferenciada. É uma escola diferente. Não, e tem turmas que apresentaram toda em inglês. Imagina você apresentar todo o projeto em inglês, com conferência mesmo, no próximo bloco. Auzan nasceu do sonho de uma família e ao longo dos anos cresceu. E hoje são mais de 500 mil por toda a Baixada Santista. Auzan, há 50 anos, cuidando da sua família. Gente, eu tô aqui no novo Hospital IGESP, unidade litoral aqui em Praia Grande. São 34 mil metros quadrados de infraestrutura completa para atendimento adulto e infantil. O Hospital IGESP Litoral tem ambientes diferenciados para garantir mais conforto aos pacientes e acompanhantes, tornando o ambiente hospitalar mais aconchegante e eficiente. Vem conhecer a mesma qualidade do IGESP Paulista agora na Baixada Santista. Desde o dia em que nascemos, expandimos as nossas próprias fronteiras. A gente cresce e nossos valores transformam muros em pontes. Com espírito empreendedor e talento sustentável, você se prepara para conquistar sua felicidade em qualquer lugar do mundo. No Jean Piaget, você cresce dentro de você, nas 4 fases do ensino, da educação infantil até o ensino médio. Jean Piaget Santos, educação para vencer suas fronteiras e as fronteiras do mundo. Auzan nasceu do sonho de uma família e ao longo dos anos cresceu. E hoje são mais de 500 mil por toda a Baixada Santista. Auzan, há 50 anos, cuidando da sua família. Os assuntos mundiais interferem diretamente na nossa vida, nas nossas escolhas, e por isso o Colégio Jean Piaget, já há muitos anos, ele organiza um quarto JP ONU. Os alunos eles se dividem em países, em delegações, e vão discutir temas propostos pela coordenação, pelos professores, que vão impactar diretamente o mundo inteiro. Começa por nós. Tudo que é decidido através da ONU, dos países, eles impactam diretamente a nossa vida, a nossa economia, o nosso modo de viver. E isso dá uma clareza muito grande para os alunos. Eu converso com o professor Gilvan, que está à frente de todo esse processo. São muitas salas, são muitos alunos. Eu fiquei passeando pelas salas para ver mais ou menos o que eles estão conversando e eu fiquei surpresa, são muitos alunos. Como foi todo esse processo? Como que é colocar desde o começo do ano eles já sabem que eles têm que se preparar para esse momento? Sim, desde o começo do ano eles sabem que o quarto JP ONU, que no caso é o deste ano, é um processo que eles vão desenvolver durante todo o ano. Então já no início eles são orientados, né? A gente tem no primeiro e no segundo ano nós temos 2 grandes projetos. O projeto do primeiro ano são as simulações da ONU, no caso aqui desse ano é o quarto JP ONU. Então desde o início eles sabem que vão fazer isso e eles são preparados no decorrer do ano para poder realizar essa atividade de final de ano. E a do segundo ano é justamente o CurtaFest, é o JP CurtaFest. E também desde o início do ano também recebem orientações de como vão desenvolver esse projeto no decorrer de todo o ano letivo. Então, quando a gente pensa dentro desses projetos na área de ciências humanas, nós estamos pensando no que principalmente? Que eles vêm, eles assistem às aulas todo o ano letivo, eles vão ter o que a gente chama de formação geral básica, que são as disciplinas mais duras, onde eles vão ficar ali concentrados, né? Tendo uma necessidade muito grande de concentração para poder assistir a aula e poder absorver todos os conteúdos, tudo aquilo que os professores trazem para eles. Mas quando a gente pensa nas disciplinas e dos itinerários formativos, que no caso são as que organizam o JP ONU e o CurtaFest, a gente pensa que a ideia é desenvolver outros tipos de habilidades neles. Então eles vão começando a lidar com essa ideia de que no final do ano eu farei uma atividade diferente que vai exigir bastante de mim. Então a proposta principal mesmo é
além de ter essa ideia de simular, né, um procedimento que ocorre a nível mundial, fazer uma ponte entre o que seria o local e o mundial, ou o local e o regional, ou o local e o nacional, ou o nacional e o mundial. Mas mais do que isso, na verdade, é fazer com que eles se vejam como atores desse processo, da importância deles conhecerem esse todo e, ao mesmo tempo, de pensarem assim, olha, a partir de agora eu começo a me ver como um ser nesse mundo e eu preciso desenvolver outras habilidades que não só as que eu tinha até esse momento. Então esses projetos eles são importantes por conta desse viés que a gente tenta mostrar para eles desde o início do ano. Tudo que eles fazem aqui é uma aula, é uma escola, porque é uma investigação muito profunda, é uma pesquisa muito profunda de todos os países. Eles encaram mesmo como debatedores para lutar pelos seus ideais, então isso faz com que as suas ideias sejam cada vez mais solidificadas, entendendo o porquê, porque você só consegue debater uma ideia se você estuda profundamente o que você está defendendo e tendo um olhar muito investigativo mesmo para ter esses critérios de falar por que eu estou batendo nessa tecla, por que essa minha ideia, por que essa solução que no caso a ONU tem poder trazer a paz mundial, seja ela na cultura, história, tecnologia, as guerras. Uma das salas estão discutindo inclusive a produção de mísseis, enfim. Isso tudo é para a vida, não é um trabalho específico do colégio, né? Sim, não, exatamente. E aí, quando a gente pensa em tudo isso, essa parte da pesquisa é fundamental. Você deve ter percebido, você andou pelas salas, que é um trabalho de organização muito grande, né? Então é muito complexo, dá muito trabalho organizar isso, mas se a gente for pensar que na simulação em si, ela é muito mais dos alunos do que propriamente nossa. Então, a qualidade do debate que está ocorrendo em cada uma das salas vai depender muito desse processo de pesquisa que você falou, desse engajamento deles no sentido de falar, olha, eu sou o Reino Unido, ou eu sou a Índia, então qual que é o posicionamento desses países? Então, precisa estudar, mas não só estudar, precisa vestir a camisa, porque eu tenho as minhas crenças, né, tenho as minhas idiosincrasias, mas naquele momento eu represento um determinado ponto de vista. Então eu preciso me libertar do que eu sei, do que eu penso, da minha visão de mundo e encarar e encarnar aquela visão de mundo. Então isso exige muito deles. Então é um processo que a gente vai amadurecendo, que a escola vai proporcionando para eles no decorrer do ano e eles vão recebendo isso aos poucos. Quando que eles vão conseguir fazer efetivamente isso? No momento da simulação. Tanto é que no começo da simulação eles estão um pouco mais travados e aí depois a coisa vai deslanchando porque eles vão percebendo isso. E essa orientação para a gente o determinado posicionamento de um país pode te desagradar? Tudo bem, mas você vai fazer a defesa daquele país. Ou seja, então exige da parte do aluno um sair de si, se colocar no ponto de vista do outro e para poder defender. E isso é um exercício, assim, pensando do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista didático, extremamente importante. E se a gente for pensar, trazer para esse lado do empreendedorismo, é uma gestão emocional muito forte também, porque ele precisa entender, tirar o que está dentro dele, as crenças dele, sair disso, entender o olhar do mundo ou do que ele está discutindo para trazer em pauta. Cada sala que eu percorri, eles estavam ali discutindo o que eles acham certo, e não é nada fictício, no sentido de são problemas reais, e inclusive uma das salas em inglês, todo o debate em inglês, né? Exatamente. A ideia do comitê em inglês é justamente reforçar, esse que é um ponto forte aqui da escola, né, que é o desenvolvimento de outros idiomas, né, que o aluno ele seja de fato um aluno... ensino internacional. Exato, de um ensino internacional, que ele possa estar em qualquer lugar do mundo, saindo a partir daqui do Jean Piaget, e aí pensando principalmente na ideia de que é uma ideia de imersão mesmo, né, de você problematizar uma questão, que é uma questão muitas vezes particular ali, ou a gente está pensando a nível local, mas que ele consiga fazer isso pensando dentro de outro idioma. Então também é importante por conta disso. Então todos os comitês eles tentam fazer um pouco de um apanhado geral de questões que são importantes para a humanidade hoje. Então a gente viu descolonização, mísseis... Isso, inteligência artificial, que é o comitê inglês. Em inglês foi inteligência artificial. Esse dos mísseis é um comitê histórico, que é o comitê sobre a crise dos mísseis de 1962 entre a União Soviética e Estados Unidos.
tem este comitê que está acontecendo aqui, que é sobre os processos de descolonização, né, os efeitos que eles ainda têm no mundo. Então são esses os comitês que a gente tem acontecendo no momento. Eu acho incrível isso, e cada vez que eu venho eu aprendo mais e consigo enxergar isso para a nossa vida, a organização deles. Ali os alunos que estão na bancada são os alunos que são os mediadores. Na verdade eles fazem o papel dos secretários, né, Sim. que existem também na ONU, que são basicamente os mediadores do debate. Né? Eles estão fazendo uma condução do trabalho para que, no fim das contas, que esse é o objetivo da diplomacia, né? Eu costumo dizer para os alunos que em sala de aula que nós temos dois caminhos. Nós temos o caminho da guerra e nós temos o caminho da diplomacia. Sim. A diplomacia é sempre importante e aí cada país vai defender seu ponto de vista. E aí os secretários eles têm esse papel de fazer a condução do processo no sentido de tentar encontrar uma solução diplomática. Então, um país tem posição A, o país tem posição B. Tudo bem, mas e agora? Vamos sentar e vamos tentar chegar numa posição C ou numa posição D. Que é o papel da ONU. Posição de acordo, é o papel da ONU. Né? E aí cada tem as suas delegações, cada uma com as suas bandeirinhas, com o seu país, e eles levantam as bandeiras, vocês vão poder ver nas imagens, e tem momentos que eles estão debatendo, tem momentos que os próprios mediadores, os secretários pedem para eles discutirem aquele assunto, eles têm um tempo para discutir aquele assunto, então aí eles levantam, vão em grupos para discutir, eles chegando num acordo, então é outro exercício, é o exercício do exercício dentro do exercício. Exatamente. Então isso é fantástico, é sensacional, cada vez que eu venho aqui é uma aula para mim, seja ela em que temática for, seja nas ferramentas para o ensino tradicional, seja no empreendedorismo, no socioeconômico, cultural, artístico, tudo isso faz parte da nossa vida, do nosso mundo, do nosso dia a dia. Parabéns. Obrigado. Portanto, a gente ressalta mais uma vez que outros países participam do debate e se posicionem sobre esse tema. Todos os momentos e todos os acontecimentos estabelecidos foram tanto de acordo dos Estados Unidos quanto de acordo do país. Agora eu vou conversar com dois alunos, inclusive eu estava ali, te vi falando e expondo a sua visão e as coisas que você defende. Isso é o que a discussão da ONU é justamente isso, tem que ser bem firme nas suas ideias, né? Sim. E o que você estava defendendo ali? Bom, naquela parte a gente estava defendendo mais sobre o pedido de desculpas dos países colonizadores para os colonizados, porque algumas pessoas acham que realmente é importante para esses países. Eu, naquele ponto, estava defendendo que o pedido de desculpa não seria muito importante para esse país, por causa que não agregaria em quase nada para o desenvolvimento deles. E, por exemplo, o pedido de desculpas é o quê? Um país assume a culpa do que aconteceu e é isso, só isso. Então, ali a gente está defendendo que não é necessário isso, por causa que não vai agregar em nada, e é basicamente isso. Porque a ONU, além de ela tem 4 pilares muito importantes, e um deles é justamente a paz mundial e a conscientização dessas boas relações entre os países. Uhum. Então é mais ou menos isso que ele quis que acontecesse. Eu não vi você falando. Qual é o processo? Como foi o processo disso tudo? Quando eles passaram para vocês a descolonização como tema, como é que qual foi a primeira coisa? Qual foi o start? Então eu vou começar por aqui, o seu grupo, como é que vocês construíram esse processo? O meu país foi a Índia, que foi um país colonizado pelo Reino Unido, que inclusive é ele. E então eu comecei a pesquisar mais sobre o processo de colonização da Índia, como que ocorreu, qual foi o início de tudo, que foi a exploração de terras, né, porque a Índia tinha terras muito férteis, com muita riqueza, então o Reino Unido foi lá para explorar essas terras, e depois eu comecei a pesquisar quais impactos que tinham nos dias atuais, então como que a população da Índia é afetada hoje ainda por conta desses eventos que ocorreram no passado. Então foi muito bacana ver essa relação entre coisas que aconteceram há tantos anos atrás e como elas impactam até hoje, nos dias atuais, na população, na cultura, na economia, em tudo em geral. O que te chamou mais a atenção? O que ainda acontece na Índia em decorrência dessa colonização?
Eu acho que um assunto que eu achei bem interessante foi o estereótipo que foi criado nessa época dos indianos, que está implementado na sociedade até os dias atuais, né? Então, essa visão meio preconceituosa deles, da população desse país, que começou nessa época com produções cinematográficas, então tem tudo uma relação, eu achei muito... Espiritualidade, a pobreza que tem também muito país, mas a Índia é um país que tem uma tecnologia muito grande, uma riqueza muito grande também. E isso é importante, essa discussão, para dar voz para todo mundo saber. Parabéns! Obrigada! O que te chamou mais a atenção nesse processo? Porque vocês têm, cada um vai ficar, você falou do Reino Unido, fez? Eu sou Reino Unido. Índia, e aqui estão todos os outros países lá dentro. Como é que você sai depois desse processo, depois desse trabalho? Bom, depois da independência ainda tem vários fatores que podem ficar interligados com esses países. A cultura, em muitos processos de colonização, a cultura foi uma coisa que ficou muito... A gente pode notar aqui no Brasil, muito da cultura portuguesa ainda está no nosso DNA brasileiro. Então, tipo assim, isso é um laço da gente com Portugal. Por exemplo, na Índia. A Índia era um país, no século XIX mais especificamente, não era um país muito desenvolvido comparado às potências europeias, mas também não era pouco desenvolvido. O Reino Unido chegou lá, tomou conta, começou a espalhar a sua cultura, a sua língua, deu o nome da Índia, que na verdade é Bharat. É o nome do país deles no idioma hindu, se eu não me engano. Falar que o país é Índia se refere aos britânicos se referindo a eles. Mas falar de Bharat se refere aos indianos realmente. Não dos indianos, mas do povo daquela região. Porque tem vários povos diferentes, religiões diferentes, o hindu também é presente, o islamismo também. E tipo assim, são laços que possivelmente não vão se quebrar no Reino Unido, mas alguns podem ser desfeitos, alguns laços desses. Entendendo a cultura e como foi colonizado e criado e como uma cultura, um país pode interferir no outro, a gente também começa a se entender como país, como pessoa, como pessoas aqui desse mundo. Então, tudo isso é tão importante. Parabéns pelo processo, parabéns pela apresentação, pelo trabalho. Eles continuam aqui apresentando, a gente fechou a porta, a gente está aqui no quarto andar do colégio. Vocês estão vendo que tem apresentações em todas as salas, em algumas salas aqui dessa unidade, e em cada sala um tema diferente. E aqui é descolonização. E esse foi mais um Empreenda Mais aqui na Tati Band Litoral. Semana que vem eu volto muito mais. Empreenda Mais. Oferecimento Ozan, em respeito a você. Hospital IGESP, medicina de ponta agora também na Baixada Santista. E Colégio Jean Piaget, potencializando talentos, formando pessoas felizes.